Olá, Misses do meu Brasil, sejam muito bem-vindas a esse canal. Eu me chamo Pami Correia, tenho 30 anos, sou mãe solo e esse canal é destinado a você que também é mãe solo, também passa por essa dificuldade, por essa nova jornada, nesse caminho novo e cheio de incertezas. E eu gostaria de te convidar a fazer parte desse grupo. Primeiramente, eu vim aqui dizer, esse canal se trata, das dificuldades da vida de uma mãe solo e das oportunidades que nós podemos juntos conseguir, né? E eu gostaria primeiramente de falar sobre um tema que vem me incomodando um pouquinho de tempo, sabe? Eu comecei a pesquisar, devido a ter me tornado uma mãe solo, comecei a pesquisar bastante a respeito e me surgiu uma inquietação sobre esse tema, né? Sobre essa situação das mães solo. Sou filha de mãe solo, por opção, na época, na década de 90, né? Tenho 30 anos, e assim, lá naquela época já existia um preconceito muito grande a respeito das mães solo. E hoje não é muito diferente não, sabe? A gente evoluiu, mas algumas pessoas ainda continuam bem arcaicas. E, inclusive, existe campanha na internet para que homens não se relacionem com mães solos. Enfim, como o tema hoje é eu não escolhi ser mãe solo, eu gostaria de falar para você por que eu não escolhi ser mãe solo. Primeiramente, por causa do trabalho que dá. Gente, quem opta por ser mãe solo, cara, é muito corajosa, assim, podemos dizer. E muito batalhadora também. Minha mãe foi mãe solo e a vida dela não foi nada fácil. Eu cresci vendo isso, né? Vendo a vida de uma mãe solo, empregada doméstica, tendo que lidar com as dificuldades financeiras, com as dificuldades de tempo. Ela tinha que conciliar tudo, né? Eu lembro que na época a gente, além do trabalho dela, né? Eu estudava na escola pública a maior parte do tempo e a gente sempre vendia alguma coisa, né? Então o empreendedorismo sempre foi muito incutido em mim, de certa forma. E eu sempre coloquei na minha cabeça também que eu não queria isso pra mim, eu não queria a vida da minha mãe pra mim, né? Eu não queria ser uma mãe solo. Desde muito cedo eu procurei ter minha independência financeira, né? Procurei primeiramente não depender de nenhum homem. E eu acho que isso foi um ponto muito positivo pra mim. Mas acredito que isso não seja a realidade de muitas mulheres, né? A gente vê aí que a maioria das mães solos passam muita dificuldade financeira. E a gente vai abordar muito esse tema aqui no nosso canal também, sabe? Como a gente pode dar uma guinada na nossa vida, sair desse estado assim de dependência para independência. Eu não digo uma independência financeira a ponto de você viver de renda, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de uma independência de você não depender de nenhum homem para pagar as suas contas. Pelo menos isso. E esse é um ponto, né? Um dos pontos pelos quais eu não queria ser mãe solteira. A dificuldade, o trabalho de conciliar todas as coisas, de preocupar com a criança sozinha, de ter aquela preocupação com a criação, com a formação do caráter, a preocupação que traz esse processo, né, de ser mãe, essa responsabilidade, né, que é ser mãe. Então, esse é um dos pontos, né? Muito trabalho e tudo. O segundo ponto é o ponto financeiro. Eu pensava, meu Deus, nossa, eu vou ser mãe solo, eu vou ter que arcar com tudo e tal. A pensão geralmente não dá pra nada, por exemplo, na minha época, lá na década de 90, já não dava, né? Então, assim, era mísera uma pensão de, não sei, R$ 90, R$ 100, que naquela época era mais dinheiro do que é hoje, mas também não era tanto dinheiro assim. E aí todo o resto, toda a outra parte do sustento fica com a mulher, né? Então, a justiça muitas vezes pensa no quesito do homem, né? Quanto o homem pode contribuir, mas não necessariamente quanto que a criança precisa de fato, né? Para sobreviver. E se aquela mãe tem condições de dar o sustento para aquela criança. Então, tudo isso tem que ser muito cauteloso. Toda essa decisão tem que ser muito cautelosa, sabe? Porque realmente a questão financeira pesa. E pesa de verdade, gente. Pesa muito. Outro quesito pelo qual fez eu não querer ser mãe solteira era o preconceito, né? Minha mãe, como eu falei no início do vídeo, minha mãe sofria preconceito naquela época, já como mãe solteira. E eu vejo que o preconceito, ele continua, né? A partir do momento que eu me tornei uma mãe solteira, eu pude perceber que realmente as mães solteiras, elas são um perigo para as casadas, né? Então elas acham que a gente vai querer tomar o marido e tal. Muitas vezes pode até ser verdade, sabe? Existem casos que realmente tem mulheres que se separaram e criam seus filhos sozinhos e estão doidas para arrumar alguém pra
viver junto e tudo, e para seguir a vida normal, desde que não firam uma outra família. Mas acontece que a gente vira um certo perigo para a sociedade, né? Dentre outros fatores, eu vi campanhas na internet, campanhas a respeito de contra as mães solteiras, né? Que é furada, que elas vão querer um mero pagador de boletos, que somos aproveitadoras e tudo. Então, por isso que eu volto na tecla da independência financeira, né? Que é muito importante a gente ser independente financeiramente, não depender de homem nenhum para o nosso sustento, né? Para pagar as nossas contas. A verdade é essa. Eles têm medo de pagar as nossas contas. E outro fator é o fator psicológico. Gente, não é muito fácil você lidar com o seu psicológico enquanto você tem que lidar com o psicológico de uma criança, enquanto você está passando por um processo de divórcio, ou então você está vivendo um luto, ou então você está, não sei, perdeu um trabalho, um emprego, aí você tem que administrar tudo isso, e além de lidar com a criança. Então, esse fator psicológico foi um fator que pesou muito para mim. E o último, a questão da saúde, o qual eu pensei, meu Deus, se eu ficar doente, né, quem vai poder me ajudar, como que vai ser, eu não tenho aqui uma rede familiar que possa me apoiar, e como que eu vou fazer isso? Enfim, são N fatores que fizeram com que eu não quisesse ser uma mãe solo, mas eu, por ironia do destino, me tornei uma mãe solo. E sofri muito por conta disso, eu lutei muito pelo meu casamento, muito mesmo, sabe? Tentei de tudo, de todas as formas, fiz de tudo para que a gente pudesse reconciliar, para a gente pudesse restaurar a família, mas não foi possível. E assim como não é possível para mim, também não é possível para milhares de outras mulheres. E na época eu me perguntava, meu Deus, se eu não conseguir, e se não der certo? E se realmente eu ficar sem a minha família? E como que eu vou lidar com essa criança sozinha? Que é uma bênção na minha vida, graças a Deus. Mas eu ficava pensando assim, meu Deus, como que eu vou fazer, né? Como que vai ser? Desesperador, pelo amor de Deus, como assim? Né? E aí o meu ex-marido vai viver a vida dele tranquilamente e eu fico uma criança e eu não posso me divertir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me virar nos 30 ali para eu conseguir ter um norte na minha vida, ou eu tenho que conciliar tudo, tenho que gerir tudo. Enfim, foi um processo cansativo, um processo doloroso. Como eu falei, eu lutei muito pela minha família e não me tornei mãe solteira, mãe solo, né? Solteira não, mas mãe solo porque eu quis, não foi uma escolha, mas aconteceu. E uma coisa que me impulsiona muito desde sempre é a resiliência, sabe? É pegar alguma coisa que aparentemente é ruim e transformar aquilo em algo bom. Nesse processo eu aprendi muito, muito mesmo, sobre a valorização da mulher, sobre me autovalorizar, sobre me amar, sobre me aceitar, sobre como lidar com a minha filha, como que eu vou lidar com o psicológico dela nesse processo de separação, nesse processo que é tão doloroso para as crianças, né? Às vezes não entende, às vezes a gente não sabe lidar, às vezes a gente não tá nem bem psicologicamente para poder lidar com o psicológico de outra pessoa. E aí a gente pode acabar ferindo, a gente pode acabar agredindo de alguma forma, né? Não digo agressão física, mas de alguma forma que possa gerar algum dano para os nossos filhos que podem ser irreversíveis. Dentre outras, como lidar no trabalho, passando por tudo isso, né? Passando por toda essa situação de separação, e como que eu vou me apresentar agora na sociedade, a vergonha, o medo de não ser aceita, como vou me portar agora, vou ser um perigo para as outras pessoas. E aí eu tentei e por muito tempo eu vivi me vitimizando, a verdade é essa. Por muito tempo eu me vi assim, me colocando numa situação de vítima. Nossa, e agora eu tentei, eu não consegui, tá? E agora eu não tenho mais uma família, e agora eu sou uma mãe solo, e agora eu vou criar minha filha sozinha, como vai ser isso? Eu não vou dar conta, eu tô com medo. Várias questões passam pela nossa cabeça, né? A situação financeira, poxa, o pai não quer ajudar com a situação financeira, até a justiça determinar, demora. E como que eu vivo esses meses até que a justiça determine, né? Então a gente fica com um peso muito grande para carregar e muitas vezes a gente não sabe nem lidar com isso. Isso sem contar quando a gente não sofre perseguições e abusos psicológicos, abusos físicos, que tornam a situação muito mais grave. Todo esse percalço, toda essa trajetória eu passei, eu consegui me reerguer, consegui me
ver o meu valor, né, como mulher, me resgatar, me aceitar como mãe solo. E é por isso que, me despindo agora de toda e qualquer vergonha, eu venho aqui para falar para vocês como foi a minha experiência e, se possível, ajudar várias outras milhares de mulheres a sair de relacionamentos abusivos, a tomar as rédeas, né, da própria vida, porque nós não somos vítimas, sabe? A gente talvez tenha feito escolhas erradas lá atrás, talvez a gente não tenha sabido como lidar em algumas situações, talvez a gente não tenha sabido analisar, perceber alguns detalhes que nos fizeram fazer escolhas erradas, né? Que nos fizeram não ser tão assertivas quanto deveríamos ser. Mas eu entendo que todo esse processo é aprendizado, sabe? E toda essa caminhada de separação ou de luto, ou se você foi estuprada, tudo isso é um aprendizado. E tudo aquilo que a gente aprende, a gente, se tem valor, se gera valor, a gente tem a obrigação de repassar. E é por isso que eu resolvi criar esse canal para você que é mãe solo, assim como eu. Se você se identificou com essas palavras, se você se identificou com essas situações, né, que eu coloquei aqui, que eu pontuei, bem assim, simbolicamente, só pra gente dar um início a esse canal mesmo, eu gostaria de te convidar a fazer parte. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu te encontro no próximo vídeo, tá bom? Um 2022 lindo pra gente, cheio de surpresas maravilhosas, porque sim, a gente merece sim ser feliz. Mesmo sendo mães solos, a gente tem muito valor. Um beijinho e até o próximo vídeo.